No capítulo 2, o Sérgio falou em duas etapas sobre o sonho que o rei Nabucodonosor teve, e Nabuco é o apelido de Nabucodonosor mesmo, e contou ali a história do mundo e o epílogo dessa história, que será a volta de Jesus. E vocês se lembram muito bem que a estátua tinha 4 metais, não é? E Daniel revelou ao rei que ele era o cabeça de ouro, mas que depois dele outros impérios viriam. E tem uma coisa interessante aí. Evidentemente, numa semana não dá para falar tudo que tem no livro de Daniel. O Sérgio falou que o rei foi dormir e acordou com esse sonho, mas uns versos antes está escrito assim: o Senhor foi dormir preocupado com o que ia acontecer depois disso, e Deus lhe revelou no sonho a sua preocupação. Então eu fiquei pensando, o Nabucodonosor era um cara bonzinho, né? Ele mandava matar os inimigos e também os amigos, né? Se você não fizer o que eu quero, eu te mato. E Deus atende a preocupação de um filho rebelde. Ele foi dormir preocupado com o que ia ser o futuro e Deus revelou-lhe o futuro, não é? Então eu fiquei pensando, puxa vida, eu acho que eu tenho que ser um pouco mais confiante em Deus. Eu vou passar para Ele todas as minhas preocupações, porque se atendeu de um cara como Nabuco, vai atender a minha e a sua também, né? Porque Deus é muito legal. Capítulo 3, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Daniel, capítulo 3. O verso 1 está na tela. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O Daniel tinha revelado que ele tinha sonhado com uma estátua com 4 metais, sendo a cabeça de ouro. Mas o nosso querido Nabucodonosor falou assim: espera aí, essa estátua que você está me revelando, que de fato eu sonhei com ela, são 4 metais diferentes, você está me dizendo que depois de mim vai ter outros impérios, mas eu não quero que tenha outros impérios, então eu faço uma estátua toda de ouro, porque o meu reino não vai passar. Esse foi o pensamento desse rei. E interessante que, evidentemente, ele está contrariando o que Deus lhe tinha revelado. Ele está contrariando o sonho, mas ele está contrariando principalmente a quem? A Deus, não é? Uma estátua confrontada com a outra. Ele não quis nem saber que Deus... E é interessante que no capítulo 2, ele exalta o Deus de Daniel. Porque quando Daniel começou a falar o sonho, ele começou a se lembrar, falou: isso mesmo, foi isso mesmo que eu sonhei. Poxa, esse Deus aí é maravilhoso. Botou lá um monte de elogios ao Deus de Daniel e imediatamente tenta contrariar esse Deus. E tem uma coisa interessante aqui. A estátua tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Essa água aqui é para mim? Né? Com licença. ...60 côvados de altura, são mais ou menos 30 metros, porque um côvado, gente, é da ponta do dedo ao cotovelo. Então, um côvado tem 45 centímetros, se a pessoa é grande, ela tem 50 centímetros, tá certo? Então, vamos fazer a conta com 50 centímetros. 60 côvados de altura, 30 metros, um prédio de 10 andares. Era uma estátua muito grande. De ouro, numa planície, quando o sol batia nela, de longe, hein? Tá? Com 6 côvados de largura, 3 metros. 7 é um número da perfeição, né? Quando a gente estuda Apocalipse, 7 cartas, 7 igrejas, 7 selos. 6, então, não é o número da perfeição, porque ainda não chegou no 7.
E por que eles usavam o 6? Eles usavam o 6. Você sabia que é mais fácil fazer conta na base 6 do que na base 10? Então está aqui, ó. A gente tem o sistema decimal, não é? Então, quais são os números que dividem o número 100? O 100, o 50, o 25, o 20, o 10, o 5, o 4, o 2 e o 1. Então, o número 100 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisores. E o 60, que os babilônios usam, ou usavam, tem 12 divisores. É mais fácil fazer conta na base 6 do que na base 10. E a gente usa muita coisa que veio deles. Vocês sabiam? Quer um exemplo? Vou dar alguns. Quantos minutos tem na hora? 60. Quantos segundos tem no minuto? 60. Quantas horas tem no dia? 24, que é divisível por 6, e não por 10. Para quem estudou geometria, quantos graus tem uma circunferência? 360, que é exatamente as medidas dessa estátua, 60 vezes 6. Percebe? Então, nós usamos ainda muita coisa que veio lá da Babilônia. Os sacerdotes babilônicos, eles tinham um medalhão com 6 quadrados nas linhas, mais 6 nas colunas. Então, tinha 36 quadrados. Eles punham nesse medalhão os números de 1 a 36, espalhados não aleatoriamente, porque a soma de cada linha dava 111. 6 linhas vezes 111, 666. E a soma das colunas também dava 111. 6 colunas a 111, 666. 666 era o símbolo do Deus maior dos babilônios. Ok? Por isso que a estátua tinha 60 por 6. E uma coisa interessante, se somar as diagonais, também dá 111. Né? Esse era o medalhão que os sacerdotes babilônicos usavam para fazer as suas feitiçarias. Verso 2 de Daniel 3. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. Imagina uma cena. Você está lá em Babilônia. Você trabalha para o rei. Você fica sabendo que o rei convocou todos os oficiais e você não foi convidado. Você ia ficar contente? Você ia querer estar lá? Você ficaria preocupado. Mas você ia querer estar lá, né? Muito bem. Mas qual foi o motivo da convocação do rei? Está escrito aí no verso, ó. Para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então eles vieram para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem. E aquela estátua parecida com ele, e ele fala assim, verso seguinte: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Eu fico imaginando que essa convocação foi feita com bastante antecedência, porque veio gente de muito longe, porque o Império Babilônico era um império muito vasto, não é? E ele diz assim: quando vocês ouvirem a banda tocar, vocês vão se prostrar e adorar a imagem de Nabucodonosor. Porque o Nabucodonosor é filho dos deuses. Então, vocês têm que se prostrar em homenagem a ele. Vocês o adorem, porque ele é o magnânimo, ele provê tudo para vocês. Eu sublinhei ali: qualquer que se não prostrar e não a adorar, será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Vou fazer a pergunta de novo. Você queria mesmo ter sido convocado para esse negócio aí? Percebe? Muito bem. Então, eu sublinhei aqui os povos, nações e homens de todas as línguas, porque realmente era uma ordem mundial. Todo mundo que veio de qualquer lugar daquele império tinha que adorar o rei.
Quando a banda tocou, o que aconteceu? Vocês sabem da história. 3 homens permaneceram de pé. Quem eram eles? Sadraque, Mesaque e Abednego, não é? Os amigos de Daniel. Daniel não estava lá, ok? A história não conta. Duas hipóteses. Ou ele estava fazendo uma missão que o rei mandou em algum outro lugar, ou o rei não o convocou de propósito, porque sabia que ele não ia se ajoelhar. Tá? Porque o rei conhecia bem Daniel. E os 3, eu vou fazer uma pergunta aqui, se você estivesse lá, e o rei falasse assim, ó, se você não se ajoelhar, eu vou mandar você para dentro do forno ardente. E você, cristão, o que você faria? Quais são as opções que a gente tinha? Ficar de pé, ajoelhar, e ajoelhar falando assim, Senhor, eu estou ajoelhando para Ti, não é para a estátua, não. Ninguém vai saber que eu estou ajoelhando para Ti, mas eu estou ajoelhando, mas é para Ti, não é para a estátua, não. Cola, isso cola, fala. Hã? Não cola, né? E eles não se ajoelharam, e ficaram de pé. E eu fiquei imaginando assim, será que todo mundo percebeu que 3 pessoas não se ajoelharam? Mas olha o que a Bíblia fala, eu acho legal, a Bíblia é demais. Ora, no mesmo instante em que eles não se ajoelharam, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Por que no mesmo instante? Porque estavam de olho nele. Tem gente que fica de olho em você? Lá onde você trabalha, onde você mora, na família, fica de olho. Quando você faz uma coisa errada, no mesmo instante, eles te acusam. Então, a responsabilidade do cristão, fique sabendo que está todo mundo de olho em você, tá? Ok? E falaram isso, há homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar os 3 homens, e eles foram perante o rei. E o rei deu aquela ordem, vocês sabem, se vocês não se ajoelharem, eu vou dar mais uma chance. Tá? Vou dar mais uma chance para você. Eu acho assim interessante como é que a Bíblia coloca as coisas, né? Eles estavam sendo convocados e, na realidade, mais que convocados, eles estavam sendo forçados a fazer uma coisa errada. Eles recusaram. Mas o mundo dá mais uma chance para a gente fazer coisa errada. A primeira negativa que a gente faz, não quero fazer isso errado. Não, mas faz. O mundo insiste para que a gente faça coisas erradas, percebe? Muito bem. E Nabucodonosor fala uma frase que interessa, a frase que está grifada ali. Olha, a banda vai tocar. Se vocês não se prostrarem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que pode livrar vocês das suas mãos? Ele sabia quem era o Deus. Ele conheceu Deus no capítulo 2, quando Daniel revelou o sonho para ele. Não é? E ele está desafiando Deus de novo. Ele está dizendo assim para os judeus, aquela estátua que o seu amigo lá revelou, não é verdadeira. Naquela estátua, Deus falou que o meu reino vai passar. O meu reino não vai passar. Então, eu estou falando aqui para vocês, quem é esse Deus? Ele não vai livrar vocês da minha mão. E o Sadraque, Mesaque e Abednego deram uma resposta legal para caramba. Assim, nós não necessitamos de responder, você conhece o Deus. Você já teve uma experiência com esse Deus. E nós não vamos fazer o que você quer. E olha, pode jogar a gente lá dentro. Se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar. Também se Ele não quiser, não tem problema nenhum. Nós não vamos te servir e acabou. Legal isso? Eu fico pensando assim, essa é uma história com H, porque é uma história verdadeira, mas aconteceu lá no passado. Vai acontecer de novo? Vocês acham que vai? Já tem acontecido. Muito bem. Então, o Nabucodonosor ficou bravo, mandou botar mais lenha na fogueira, para a fornalha ficar mais
ardente ainda, e os meninos foram lançados lá. Então, a segunda frase dessa tela: então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Então, a fornalha estava tão quente que quando os homens chegaram lá para jogar esses três, o fogo e o calor matou os soldados de Nabucodonosor que jogaram os meninos na fogueira. Que chance eles tinham de sobreviver? Humanamente falando, nenhuma, né? Muito bem. Eles foram lançados no fogo. Mas quando Nabucodonosor olha, em vez de 3, ele vê 4. E tem uma palavra aqui que ele fala que é muito legal. Ele diz assim: o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a quem? A um filho dos deuses. Quem que estava lá dentro? Fala alto. Jesus. Jesus estava lá dentro. E olha como ele mudou de temperamento aí, o Nabucodonosor. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então eles saíram e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Fala um amém bem grande aí. Amém. Aí o Nabucodonosor diz o seguinte: bendito seja o Deus de Sadraque. Como é que ele tinha falado antes? Quem é o Deus que poderá nos livrar das minhas mãos? E agora ele se submete a Deus. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele era bonzinho esse cara, né? Seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Muito bem. O rei também aqui comete uma coisa que não está certo, né? Ele impôs a toda a nação, tribo, língua e povo que adorassem o Deus dos judeus. Então ele está indo contra a liberdade religiosa, concorda comigo? Ok? E Deus também não quer isso, né? Deus quer que a gente o ame espontaneamente, não por decreto de rei. O que nós temos aqui? Um governo universal, no capítulo 3, versos 2 e 3, uma imagem falsa, porque a imagem verdadeira era aquela que Daniel tinha revelado ao rei, uma adoração forçada, um decreto universal. Eu decreto que todo povo, nação, tribo e língua adore o Deus de Daniel. Eu decreto que todo povo, nação, língua e povo se ajoelhe para a minha estátua. Se não ajoelhar, vai morrer. É isso que está aí no capítulo 3 de Daniel. Um governo universal, uma imagem falsa, uma adoração forçada, um decreto universal e uma condenação à morte. Eu quero dizer uma coisa para vocês. No livro de Daniel, no capítulo 10, verso 14, está escrito assim: vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Essa história que nós contamos aconteceu lá atrás, mas o anjo falou: vai acontecer de novo nos últimos dias. Falou isso algumas vezes, tá? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Então vamos ver se pelas 3 ou 4 vezes
que Daniel fala que o seu livro tem que ser estudado no tempo do fim, se isso nos afeta, vamos deixar a história dos 3 judeus como um exemplo do que a gente deve fazer quando a nossa fé for confrontada, e vamos estudar o que acontece hoje. De acordo com o relatório elaborado pela organização não governamental, uma ONG, Repórteres Sem Fronteiras, a tendência do século XXI é justamente ataques violentos, tendo como justificativa a religião. E olha só, o relatório retrata 2 grandes ameaças à liberdade de informação, fundamental e essencial à democracia. Uma é a ambiguidade da censura em nome da religião. A segunda é o perigo de sociedades radicais fazerem de tudo para manter seus valores de tradição e religião intactos. Tais perigos vêm crescendo rapidamente desde a virada do século, como uma ofensa sem precedentes à diplomacia de instituições como as Nações Unidas. Vou resumir numa frase. Os que defendem a manutenção de valores de tradição e religião intactos cometem ofensas sem precedentes contra a ONU. É isso? É o que está aí. Olha só. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, por gentileza. Apocalipse 13 diz que saiu uma besta, e besta em profecia é apenas reino, tá? Que possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Ela sobe da terra, essa segunda besta, e nós já vamos falar o que isso quer dizer. Os Estados Unidos nascem em um lugar pouco povoado, por isso que é terra. Tem 2 chifres de cordeiro, surge com 2 poderes claramente separados, o civil e o religioso. Nos Estados Unidos, você tem liberdade de expressão, liberdade de religião. Okay? São os 2 chifres desse cordeiro. Isso garante a liberdade de consciência. Ele é pacífico como um cordeiro, porém, ele fala como um dragão. A profecia do Apocalipse 13 tem tudo a ver com o capítulo 3 de Daniel, como nós já vamos ver, mas está no futuro, ou está começando a acontecer. Tá? Sobe da terra, tem 2 chifres de cordeiro. Sérgio, me ajuda aí. Fala como dragão, faz descer fogo do céu. Isso tudo está escrito em Apocalipse, nesses versos que estão citados aí. A partir da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começam a ter a autoridade da primeira besta, que é uma besta espiritual, na presença dela. Todas as características da segunda besta se cumprem nos Estados Unidos. Surgiram como nação em 1776, em um território não habitado por outra nação civilizada. Por isso surge da terra e não do mar. Em seu começo, fala como cordeiro, mas vai falar como um dragão. Nós vamos ver isso aqui. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da estátua. Quando a gente estudar Apocalipse, nós vamos ver tudo isso aqui. Mas eu quero que vocês vejam que 2 poderes, um poder espiritual e um poder político, estão se unindo, vão fazer uma imagem. E o que é essa imagem? É a união do poder civil e religioso que toma forma real. Se criará uma entidade com pleno poder civil, cuja autoridade será aceita por todas as nações. Esta entidade estará dominada pelo poder religioso. Isso se refere a um sistema legislativo ou leis repressivas, semelhante às do tempo da Inquisição ou semelhante às do tempo de Daniel. Esta imagem da primeira besta se formará quando da união do Estado com a Igreja, impondo um dia oficial de culto. E eu quero agora voltar um pouquinho no tempo. 1951. Harry Truman era o presidente americano. Presta atenção nisso. Gente, eu queria ter muito dinheiro para comprar horários na televisão e divulgar essa profecia aqui e essa parte histórica para o mundo inteiro saber.
Quando Harry Truman, presidente americano, pediu para o Senado aprovar uma nomeação de um embaixador para o Vaticano, ele criou um tumulto tão grande no Congresso americano que ele cancelou a inscrição. Em 1951, em março de 84, Ronald Reagan, presidente americano, nomeou William Wilson como embaixador para o Vaticano. Foi aprovado pelo Senado com 81 votos a favor e 13 contra. Pouquíssimas objeções foram apresentadas. Ronald Reagan, quem é o outro personagem? João Paulo II. A Santa Aliança, vamos pôr no português. Como Reagan e o Papa conspiraram, ajudando ao movimento polonês Solidariedade, derrubar o comunismo na Polônia. Vocês vão lembrar que esse Papa era polonês? Ok? Poder civil e religioso se juntando para fazer leis. Conforme se aproxima o fim, as catástrofes naturais e as desordens sociais serão cada vez maiores. Diante dessa situação, se tomarão medidas políticas e econômicas extremas a nível mundial. Entre elas, figurará uma ordem que obriga a descansar no domingo e trabalhar no resto da semana. Os Estados Unidos, como promotor da imagem da besta, será o primeiro em tomar essa decisão, que será aceita paulatinamente pelo resto dos países. A gente pensa que isso está longe, né? Mas não está. A pessoa que decida obedecer a Deus, adorando-o no sábado, será acusada de promover desordens e se tomarão medidas contra ela. Essa aqui é a última encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. No Laudato Si, o Santo Padre fala do cuidado que a gente tem que ter com a casa comum. Sabe o que é a casa comum? O planeta Terra. Tá? Trump, quando era presidente, promulga domingo de oração e o Papa volta a falar do meio ambiente. Na mesma semana em que o Papa Francisco conclamou as pessoas a ouvirem o clamor da terra, reafirmando assim seu discurso ecumênico, porque é de ecologia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promulgou um domingo de oração pelas vítimas do furacão. Aqui tem uma sequência de líderes de igreja batista presbiteriana se congratulando com Trump por ter feito um domingo de oração. O Papa atual com o presidente anterior, o Papa atual com o presidente anterior, o Papa atual com o presidente atual dos Estados Unidos. Uma santa aliança. Apocalipse 13 está dizendo assim: vai ter um governo universal, vai ter uma adoração a uma imagem falsa, que é essa imagem que está sendo formada, vai ter uma adoração forçada, vai ter um decreto universal, vai ter uma condenação à morte. De que lado nós vamos ficar? Quando o mundo falar assim, olha, vamos parar no domingo, fecha a fábrica, ônibus não anda, metrô não anda, você vai a pé para a igreja, fica com a sua família, vai ver a natureza. Isso é um discurso ruim? Mas que dia que é para fazer isso? E aí? E quem não obedecer a esse decreto tão bom que salva o planeta é que vai ser o culpado. Está preparado? Você acha que a história de Daniel, capítulo 3, é só uma história para o passado? Você percebe que a Bíblia fala que isso vai se repetir? E a situação é assim, ó. Lá nós falamos do 666, um dos títulos do Papa, substituto do Filho de Deus, em latim, se você somar as letras, você aprendeu na escola, né? O V vale 5, o I vale 1, o C, não é? É o nome do homem aí, tá? A marca da besta, não vou nem falar isso aqui, deixa para a próxima aula. O tema desta lição de hoje é assim: adorem o Criador. O conflito final é sobre lealdade, confiança em Deus e adoração. Aqueles 3 homens podiam ter se ajoelhado e fingindo que estavam adorando a estátua e fazerem uma oração para Deus, tá certo? Mas eles preferiram testemunhar e dizer publicamente de que lado eles estavam. E vai chegar um tempo, gente, nós vamos ter que fazer isso.
Nós vamos ter que dizer para todo mundo, não só dizer, nós vamos ter que agir, vamos ter que tomar decisões para mostrar para o mundo de que lado nós estamos. Então, quando alguma coisa acontecer na sua vida, e acontece todo dia, que você tem que optar entre a lei de Deus e a lei dos homens, que opção você vai fazer? A ordem de Deus versus a ordem dos homens? Aí você fala assim, mas isso não acontece. Acontece ou não acontece? Jovens na universidade tendo prova de sexta-feira à noite, ou no sábado. Empregos que obrigam a pessoa a trabalhar no sábado. Isso já está acontecendo ou não está? Percebe? Desafiando o decreto de morte deveria ser o tema desse título de hoje. São poderosas lições de liberdade e de consciência. A gente tem que manter a nossa liberdade de consciência, adorar o nosso Deus, doa quem doer. E se você for condenado à morte? Me parece que lá em Apocalipse tem uma frase que diz assim, ser fiel até a... Opa! Não é para ser fiel só até alguém me pisar no meu calo aqui dentro da igreja? Não. Não é só para ser fiel até alguém me tratar mal aqui dentro da igreja? Não. É para ser fiel até a morte. Então, vamos subir nos nossos degraus de exercício da fé, essa bela canção que você trouxe para nós, maestro, muito obrigado. Fé é a vitória. Cada coisa que a gente tiver que optar, cada coisa pequena que a gente tiver que optar para ficar do lado de Deus, robustece a nossa fé, porque os decretos que virão aí vão ser grandes, tá bem? Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa história de Daniel, onde a gente aprendeu que o mundo batalha contra as tuas coisas, e nós vivemos neste mundo. E as leis vão apertar a nossa fé, a nossa confiança em Ti, mas nós queremos mostrar ao mundo de que lado nós estamos. Nos dê força, que Teu Santo Espírito trabalhe conosco, que o Teu Santo Espírito guie cada pessoa que aqui veio, os Teus anjos as protejam, e eu Te peço que venha logo nos buscar em nome de Jesus. Amém.